Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do universo de Berserk, algo que tem deixado os fãs acordados à noite desde que Kentaro Miura introduziu esse elemento na história. Imaginem só, Guts, nosso protagonista implacável, o homem que jurou vingança contra Grift, a mão de Deus, carrega consigo o instrumento que poderia transformá-lo exatamente naquilo que ele mais odeia. Isso mesmo, estamos falando do Berrelite que Guts carrega desde o início de sua jornada como o espadachim negro. Mas será que ele vai usá-lo? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. E hoje vamos explorar todas as possibilidades, teorias e pistas que o mangá nos deu até agora. Se você é fã de Berserk ou está curioso sobre essa obra-prima, esse vídeo vai te deixar com a mente explodindo. Antes de mergulharmos nas teorias, vamos entender o que exatamente é esse artefato macabro. Os Berrelites são objetos sobrenaturais que parecem pequenos ovos com características faciais distorcidas. Eles não são apenas amuletos estranhos, são portais vivos para o reino astral e a chave para se encontrar com a mão de Deus. Quando seu portador atinge o ponto mais baixo de desespero, o Berrelite acorda. Os olhos se abrem, a boca se contorce em um grito perturbador e a dimensão maligna é aberta. Um portal se abre convocando a mão de Deus. E é aí que o portador recebe a oferta: sacrifique o que você mais ama em troca de poder demoníaco. Foi exatamente isso que Grift fez durante o eclipse, quando sacrificou todo o bando do Falcão para se tornar Fento. E é por isso que a ideia de que Guts usar seu próprio Berrelite é tão chocante e controversa. Muita gente esquece, mas o Berrelite que Guts carrega não era originalmente dele. Ele pertencia ao Conde, um dos primeiros apóstolos que Guts enfrenta no início da série. Após a derrota do Conde, o Berrelite acabou nas mãos de Guts e desde então, Puck o carrega como se fosse um brinquedo. Mas será que isso é apenas uma coincidência? Em Berserk, sabemos que o destino é uma força poderosa e cada Berrelite está destinado a encontrar seu verdadeiro dono. Então a grande questão é, o Berrelite realmente pertence a Guts ou está apenas esperando seu verdadeiro dono aparecer? Vamos explorar as 4 teorias mais populares sobre o que pode acontecer com o Berrelite de Guts. Guts jamais usará o Berrelite. Essa teoria defende que Guts nunca sucumbirá à tentação do Berrelite, não importa o quão desesperada seja a situação. Por quê? Primeiro, toda a jornada de Guts é sobre manter sua humanidade em um mundo que constantemente tenta arrancá-la dele, desde a armadura Berserk até a sua luta contra a besta da escuridão dentro dele. Guts sempre escolheu o caminho mais difícil para preservar o que o torna humano. Segundo, usar o Berrelite significaria seguir o mesmo caminho de Grift, algo que Guts jurou nunca fazer. Seria a maior ironia e a derrota final para o nosso protagonista. E terceiro, como muitos fãs apontam, o tema central de Berserk é a luta contra o destino. Guts recusar-se a usar o Berrelite seria a manifestação máxima desse tema, um humano desafiando o destino que os deuses tentaram impor para ele. Guts usará o Berrelite como uma armadilha. Essa teoria é insana. Alguns fãs acreditam que Guts poderia ativar o Berrelite, mas não para se tornar um apóstolo, e sim para atrair a mão de Deus, incluindo Grift, para uma armadilha. Imaginem só, Guts com sua Dragon Slayer usando o Berrelite para forçar um confronto direto com a mão de Deus em seus próprios termos. Seria como hackear o sistema dos Berrelites usando-o contra seus próprios criadores. Essa teoria ganha força quando lembramos que Skull Knight também usa Berrelites e os funde com sua espada para criar uma arma capaz de rasgar o tecido da realidade. Talvez Guts aprenda algo semelhante. Guts será forçado a usar o Berrelite em desespero total. Esta é a teoria mais sombria, mas também uma das mais plausíveis. E se Guts eventualmente chegasse a um ponto de desespero tão profundo que fosse tentado a usar o Berrelite? Talvez, quando todos os seus companheiros estiverem em perigo mortal, ou se Casca estiver ameaçada novamente por Grift, ou em um momento em que sua força humana simplesmente não seja suficiente para proteger aqueles que ama, no capítulo 380, vimos Guts com uma sombra de seu antigo eu, determinado a acabar com tudo. Isso poderia indicar que ele está se aproximando desse ponto de ruptura. Esta seria a tentação final de Guts, o teste definitivo de sua determinação de permanecer humano e honestamente
não sabemos se ele passaria nesse teste. O Berrelite tem um propósito completamente diferente, e se o Berrelite de Guts não fosse como os outros, e se tivesse um propósito completamente diferente, alguns fãs especulam que ele talvez seja usado para ativar a cerimônia igual a que vimos o antigo usuário da Berserk Armor presenciar, algo em uma escala abissal. Outros acreditam que o verdadeiro dono do Berrelite não é Guts, mas alguém próximo a ele, como Puck, que demonstra uma estranha afinidade com o objeto, ou até mesmo Casca. A presença de Slan, membro da Mão de Deus, e seu aparente interesse no Berrelite de Guts sugere que há algo especial nesse artefato específico. Nos capítulos mais recentes de Berserk, especialmente após a continuação por Kojimori e Studio Gaga, temos visto desenvolvimentos que podem dar pistas sobre o destino do Berrelite. No capítulo 380, Guts parece ter atingido um novo nível de desespero. Ora, ele está em depressão e agora parece que ele aceitou a morte. A dinâmica entre Guts e Grift continua a evoluir de maneiras inesperadas com o ataque aos Kushans. A presença cada vez mais forte do mundo astral no mundo físico pode alterar como os Berrelites funcionam, pois como Daiba sentiu, algo muito forte está pairando sobre os Kushans, e não acredito que seja a presença de Rakshas a trazer à tona tudo aquilo. Tudo isso aponta para um clímax onde o Berrelite de Guts desempenhará um papel crucial, seja qual for esse papel. O mistério do Berrelite de Guts é um dos elementos mais fascinantes de Berserk, e representa perfeitamente porque essa obra é considerada uma das maiores histórias de Dark Fantasy já criadas. Seja qual for o destino final desse artefato sombrio, uma coisa é certa: quando finalmente descobrirmos, será um momento que mudará para sempre o universo de Berserk. E você, o que acha? Guts vai usar o Berrelite? E se usar, como e por quê? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma análise sobre o mundo dos mangás e animes. Acompanhe os vídeos no canal e shorts até o lançamento do meu próximo vídeo. Até lá, continue lutando contra o seu destino, como nosso guerreiro favorito.